Porque o Supremo Tribunal Federal concedeu ao governo federal 30 dias para finalizar as renegociações das multas de leniência da Lava Jato. Eu vou conversar aqui com a repórter Nicole Fusco, que vai trazer os detalhes para a gente a partir de agora. Nicole, conta toda essa história, porque eu já estou vendo até reação ali dos nossos comentaristas. Bem-vinda. Oi, Evandro, obrigada. Boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Essa decisão do ministro André Mendonça atende a um pedido que foi feito pela Advocacia Geral da União para ter um tempo maior para finalizar essas tratativas. Lembrando que leniência, para quem nos acompanha, é aquela espécie de acordo de delação premiada fechado por empresas e não por pessoas físicas. As empreiteiras que estão discutindo essas multas com a União são a Nova Honor, que é a antiga Odebrecht, a Meta, que é a antiga OAS, UTC, Engevix, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa e também Coesa. Juntas, elas devem aos cofres públicos cerca de 12 bilhões de reais em valores corrigidos. A proposta de renegociação das dívidas traz 4 benefícios para essas empreiteiras. Entre eles estão o aumento do uso do prejuízo fiscal para até 50% e também a isenção de juros moratórios. A AGU, a Controladoria Geral da União e as empreiteiras ainda precisam definir valor e prazo de cada parcela que será paga. Lembrando que André Mendonça é relator dessa ação no Supremo Tribunal Federal, que discute os parâmetros que foram adotados nesses acordos de leniência que foram firmados lá no auge da Operação Lava Jato. Em fevereiro, o ministro tinha autorizado, então, essas renegociações e agora concedeu mais 30 dias para o governo e as empreiteiras chegarem aí a um acordo. Evandro. Muito obrigado pelas informações, Nicole. Bom trabalho para você. Vamos lá então, Fábio Piperno, como é que você vê essa tentativa de acordo, essas conversas para que os acordos possam ser refeitos diante de um apontamento feito pelas empresas de que elas não dariam conta de pagar aquilo que foi estabelecido à época da Lava Jato? Então, de fato, são empresas que acabaram corrompendo durante décadas e, de alguma forma, elas tinham sim que ser penalizadas, elas foram culpadas, não só disso, mas elas foram culpadas durante 30, 40 anos. Eu até puxei aqui naquele dia em que a gente tratou desse assunto, a premiação que o grande jornalista Jânio de Freitas recebeu em 1987. Não, estamos falando de 37 anos atrás, e eu cito isso porque muitas daquelas empreiteiras que criminosamente corromperam lá fazem parte desses acordos aqui. E passaram ilesas esse tempo todo. Então, é óbvio que isso é uma vergonha para a justiça brasileira. Agora, essas multas, elas foram aplicadas, essas multas geradas a partir da Lava Jato, em um momento em que essas empreiteiras, elas eram empresas muito maiores e faturavam muito mais do que elas são hoje. Então, é óbvio que, provavelmente, elas vão à falência à medida que tiver que pagar tudo isso nesse prazo. Então, é preciso sim buscar uma solução, talvez esticar o prazo, dar algum tipo de facilidade ou até contribuir com uma humilde ideia aqui. Colocar essas empreiteiras para terminar, por exemplo, um monte de obra inacabada que tem Brasil afora. Ué, elas arquem com um custo para terminar isso aí. Você acha que é uma boa ideia, Gani? Olha, o que eu acho que é uma boa ideia é que essas empresas devam pagar de alguma maneira. Pagar, sim. Seja com obra, seja pagando, mas tem que pagar exatamente o que deve, não pode ter perdão. A gente assistiu nos últimos anos, Evandro, perdão a políticos, perdão a empresários, perdão a pessoas que corromperam, que geraram um enorme prejuízo à nação, um prejuízo material na ordem de 40 bilhões de reais. O que dava para fazer com todo esse dinheiro? Quantos hospitais não poderiam ter sido construídos? Quantas escolas? As pessoas corromperam, né? Mais do que isso, a corrupção, ela gera uma sinalização muito ruim, porque afasta o bom investimento, aquele bom investidor que quer colocar um dinheiro que vai premiar uma boa empresa mais produtiva. Num ambiente de corrupção, ele corre, porque ele sabe que quem vai ganhar são as empresas amigas do rei. Então, este que é o grande problema. E a sinalização de tudo que está acontecendo, Evandro, é muito ruim, porque passa para a sociedade brasileira que, olha, vale a pena corromper, vale a pena a corrupção.
O país aqui é o paraíso da corrupção e vai continuar sendo, e isso, evidentemente, tem efeitos econômicos, tem efeitos na geração de pobreza na sociedade. Segredo, você acha que a gente está olhando para mais um caso de impunidade? Lógico. Eu não tirei o nariz de palhaço porque eu tô com folga de tirar, mas vou tirar mesmo. Vou tirar. Aqui, ó. Esse aqui. Você anda com ele no bolso agora o tempo todo? O tempo todo. O tempo todo, porque todos os dias temos a possibilidade de colocar a nossa expressão. Nós somos palhaços. Eu fico imaginando, Evandro, a quantidade de pessoas que estão nos assistindo e que teve que fechar o seu comércio, a sua empresa na época da pandemia, porque não tinha dinheiro para pagar. Não tinha dinheiro para pagar. E o que ele teve que fazer? Fechou. Deixou um monte de gente sem emprego. Agora tem essas empresas que foram corruptas, aceitaram que foram corruptas, corromperam um monte de gente que ninguém está na cadeia, e que ela fala, ai, não tenho dinheiro, e aí, o que a gente faz? Te perdoo, tranquilo, não tem dinheiro, não se preocupe, te perdoo. Uma das possibilidades que poderiam fazer, concordo com o Piperno, deveria dar mais prazo, não tirar a multa, dá mais prazo se quiser, e coloca uma taxa de juros maior a taxa de juros que estão pagando os estados, por favor, IPCA mais 4 pelo menos, para justificar que elas que foram corruptas não tenham uma taxa de juros menor a que tem os estados para pagar as suas contas. E vão um pouco mais longe, inclusive. Deveriam, de repente, contratar algum contador. Tem contador vinculado com político que ganhou sei lá quantas vezes ele, a esposa, a loteria. Ganhou um monte de vezes. Vai que, de repente, pega um pouquinho de sorte para eles, consiga uma grana e com isso paga multa por ser corrupta. O Brasil está indo num lugar muito errado, perdoando o que é corrupto e em cima. É um perdão. E no momento que precisa de dinheiro, 4 bilhões vão ser descontados. Tira esses 4 bilhões da desoneração, vai ter menos recuperação de recursos para colocar. E aí, o STF está dando mais prazo. O STF já pediu alguma proposta do governo para evitar as queimadas do Pantanal? Pediu alguma proposta do governo para diminuir a quantidade de casos de dengue? Não, tá certo. Então tá bom. Quer acrescentar algo, Piperno? Eu tenho, inclusive, uma outra questão em relação às empreiteiras, né? Eu acho que, eu repito, acho que a solução do prazo mais elástico e, sobretudo, não aliviar em absolutamente nada as punições aplicadas aos executivos das empreiteiras, porque esses sim foram os grandes atores desse maná corrupto que durante tanto tempo adubou tantas campanhas políticas e contas também de políticos e outros.